Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samara, eu curso o terceiro período de fisioterapia no Centro Universitário FIS, tá certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre neoplasias. Conhecemos muito bem, né, o nosso corpo e sabemos que as estruturas têm uma formação correta, têm estruturas e formas corretas, tá certo? Velocidade correta. Então, qualquer coisa que saia desse âmbito comum do nosso corpo, ele pode gerar disfunções, anomalias, né? Que nós sabemos que podem acontecer, que são diferentes patologias do nosso corpo, tá certo? O que são, de fato, anomalias? Bom, as anomalias, elas são crescimentos anormais das células do nosso corpo que podem vir a gerar tumores, tá certo? E esses tumores são tidos por formações erradas que podem ser em forma, em tamanho ou em quantidade também, tá certo? Nós temos dois tipos de formações, são as formações benignas e malignas. Ah, Samara, mas qual a diferença que tem delas duas? Bom, as benignas, de forma mais, assim, que podemos dizer melhor, né, de uma forma melhor, ela não se espalha. As células, quando elas têm uma formação incorreta, elas não se espalham por outros tecidos, né? Elas escolhem uma determinada região do nosso corpo, né, e elas se formam lá, tá certo? Diferente das malignas, que elas já vão ter uma tendência a se espalhar por outros tecidos, por outros órgãos, tá certo? Por isso que muitas vezes algumas neoplasias malignas, né, que são o câncer, como a gente conhece, ele tem tendência a começar em um determinado órgão e passar para outros, tá certo? Agora nós vamos ver alguns tipos de neoplasias benignas. Bom, aqui nós vamos citar três, tá certo? Os lipomas, que são crescimentos de tecido adiposo. O tecido adiposo, a gente pode conhecer ele como esse tecido de gordura do nosso corpo. E aí nós vamos ter duas colocações. Nós temos o tecido adiposo que ele cresce mais externamente, tá certo? E internamente. O maior problema de ser tratados internos porque eles muitas vezes vão dificultar a função de alguns outros órgãos, e aí é onde está a complicação dessas neoplasias benignas, tá certo? Vamos ter aqui também os adenomas, que são crescimentos glandulares, tá certo? Nós vamos ver que as glândulas, elas têm uma formação correta e aí ela vai ter uma dilatação, ela vai ter uma forma diferente do que ela realmente deveria ser. E vamos ter os fibromas, que são crescimentos de tecido conjuntivo fibroso, tá certo? Nós vamos ver que é bem comum, tá certo? Eu trouxe um exemplo que nós vamos ver mais à frente, que é bem comum. É um tipo de neoplasia que nós vemos em boa parte da sociedade e ela, por não ser maligna, né, é bem comum e não é perigosa, tá certo? Vamos lá. Nós vamos ver agora, aqui nessa imagem, o lipoma, né? Que a gente vê aqui que esse ele é de forma mais externa, tá certo? Pegou aqui essa região do pescoço e aí a gente consegue ver esse volume, tá certo? E aqui nessa foto mais interna, tá certo? A gente vê que essa parte do tecido adiposo, que essa parte amarelinha, ela tem essa elevação como se fosse um inchaço desse tecido, tá certo? Agora nós vamos ver sobre os adenomas. Aqui, como eu tinha falado para vocês, que são alterações, tá certo? Ó, a gente vai ver que ela é uma célula mais esticada, tá certo? Algumas elas têm um aumento, outras elas esticam mais, então elas variam muito desses dois modelos, tá certo? Agora nós vamos ver também os fibromas. Eu trouxe aqui um exemplo mais claro, que são das conhecidas verrugas, né? A gente sabe que todo mundo conhece alguém que tem ou que já teve, que removeu, inclusive, tá certo? Seja por vaidade ou por algum outro motivo, tá certo? Esse é um dos principais exemplos de fibromas. Agora, nós vamos ver aqui alguns exemplos de neoplasia maligna, tá certo?
A neoplasia maligna são os cânceres, né, como eu já havia falado para vocês, e nós sabemos que o câncer ele pode atingir diversas partes do nosso corpo. A gente tem aqui, ó, o câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de próstata, câncer de colo de útero, entre outros, né? E a gente sabe, como eu já tinha falado para vocês mais atrás, que esse tipo de câncer, por ele ser maligno, ele pode começar na mama, mas desenvolver para outras regiões do nosso corpo e até que, infelizmente, ele pode vir a chegar a tomar realmente toda a parte do nosso corpo, tá certo? Agora eu vou falar para vocês um pouco da questão mais do tratamento, né? A gente vê que essas neoplasias, sendo benignas e malignas, elas têm diferentes composições, mas elas também têm diferentes tratamentos, tá certo? As neoplasias benignas, o tratamento dela varia muito em qual estágio essa neoplasia chegou ou qual seria realmente a necessidade de tratamento dela, tá certo? As neoplasias benignas, elas incluem remoção cirúrgica aqui, como eu havia falado para vocês, como a questão das fibromas, né? Elas podem precisar ser removidas por uma questão mais estética, né? Uma pessoa não se sente bem com aquilo, ou com a questão dos lipomas também, que eu já havia falado a vocês, que se for de forma mais externa, né? A gente pode se sentir incomodado, então a gente pode retirar também. Se for mais interna e tiver começando a gerar dor, alguns outros sintomas, ou tiver começando a dar um mau funcionamento de outros órgãos, né? Aí seria realmente necessário que seja feita uma remoção, né? Para que a gente mantenha o estado comum do nosso funcionamento interno, né? E aqui no tratamento de neoplasias malignas, como vocês sabem, né? O câncer, ele tem diferentes estágios e cada estágio ele tem um tratamento diferente, né? Nós podemos dizer aqui que é uma combinação de cirurgia, radioterapia, quimio, terapia-alvo, imunoterapia. E tudo isso vai depender de qual o estágio do câncer do paciente, qual é a necessidade atual que o paciente tem, o que é que ele precisa, o que é que ele precisa repor, o que é que ele tem urgência de matar. Então, a gente vai fazer o tratamento de acordo com o que o paciente precisa, tá certo? E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite. Qualquer dúvida, tá certo? Nós vamos estar mais à frente fazendo outro vídeo também. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá certo? Tenham uma boa noite e até a próxima.